Olá, sejam bem-vindos ao ExtraCast, o podcast do Extra Cursos. Eu sou a Carol Romano, sou registradora civil de pessoas naturais e tabeliã de notas. Eu sou Fabiana Urique, registradora civil e tabeliã de notas. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre as alterações que foram promovidas pela Lei 14.382 do finalzinho de junho de 2022, que afetam o registro civil de pessoas naturais, porque teve muita mudança, né, Fabi? Teve bastante mudança. Essa lei, ela altera as principais leis da área notarial e registral, né? Ela altera o Código Civil, ela altera a Lei de Registros Públicos, a Lei 6766, que é de loteamentos, a Lei de Incorporações, e por aí vai. Então, assim, ela promoveu relevantes alterações. Algumas coisas que já aconteciam, estavam em regulamentos do CNJ e outras não, outras foram novidade mesmo. Muitas também que foram incorporadas em virtude da conversão em lei da medida provisória que já estava sendo aplicada, mas isso principalmente para as questões relacionadas ao registro de imóveis. Já para essas alterações referentes ao registro civil das pessoas naturais, elas vieram mais como uma surpresa, né? Porque elas chegam a romper o paradigma que, especialmente em relação ao prenome. Porque o nosso sistema jurídico sempre foi, o nome é imutável. E agora não é mais. Agora isso é possível alteração. E assim, é uma lei que ela começa falando do sistema eletrônico de registros públicos, né? Que é o SERP. Ele ainda vai ser regulamentado pelo CNJ. Mas o que promete o SERP? Porque assim, muita gente me liga perguntando, e aí, eu já posso entrar na SERP e tirar e visualizar a minha certidão de nascimento? Ainda não, isso ainda vai ser regulamentado, tem uma vacatio até aí 2023. 2023. E a SERP promete o quê? A interligação das centrais. Hoje, vamos lá, hoje a gente tem nos serviços notariais e registrais central para tudo, tá? Você precisa tirar uma certidão de protesto, você tem a SEMPROT. Você precisa tirar uma certidão do registro civil, você tem o registrocivil.org.br, que é a CRC. Você tem os registradores, que é a ONR, né? E a ONR é a Central de Registro de Imóveis. Hoje você consegue aí pagar uma taxa de uns 20 e poucos reais e visualizar uma matrícula de qualquer imóvel. Não, e só falando das centrais, aproveitando aqui, uma coisa que é fantástica, você consegue fazer, isso não é aplicável em todos os estados, mas aqui no Espírito Santo, é possível fazer no site da UNR uma solicitação de pesquisa prévia de bens por menos de R$7. A pessoa paga R$7 e você digita lá o CPF, o CNPJ que você deseja pesquisar, que já puxa todos os imóveis existentes sem nome daquela pessoa até em todos os cartórios do Espírito Santo, por menos de R$10, porque eu acho que é 6 e alguma coisa. Então, assim, as centrais, elas já são uma realidade. Mas a tendência é evoluir ainda mais para que os serviços notariais e registrais fiquem ainda mais acessíveis para a população, né? E sejam interligados, né? Então, eu acho que vai facilitar aí as comunicações, averbações entre as especialidades. Então, vamos lá. A SERP, então, é um dos pontos e ela ainda vai ser implementada pela Corregedoria Nacional do CNJ. E eu passo, então, a gente pode, sabe o quê, Carol? A gente já convidou a Paula para falar da uso capião e da adjudicação compulsória extrajudicial, né? Que também é uma novidade dessa lei. A gente pode convidar um oficial de registro de imóveis também para tratar aí dessas alterações que foram feitas na lei de incorporação e na de loteamento. Hoje a gente vai tratar das alterações que foram feitas no registro civil, que foram muitas, né? Alterou aí a questão da retificação de nome, alterou o casamento. Pois é, mas assim, vamos lá. Hoje a gente vai se concentrar, então, nessa questão do registro civil das pessoas naturais e acho que dá pra gente se concentrar basicamente nas alterações de nome, né? Qual era a nossa regra? Qual era a regra do sistema brasileiro até junho de 2022? O nome,
prenome é imutável. Então, aquele nome, eu sou Carolina, você é Fabiana. Eu teria que permanecer como Carolina para sempre. O nome, o prenome, imutável. E aí, sobrenome, até que a gente não poderia considerar imutável porque eu poderia acrescentar. Então, quando eu casei e acrescentei o do meu marido e tal. Mas o prenome, não, ninguém toca nele. Existiam situações excepcionais. Quando que antes dessa lei era possível alterar o prenome? No primeiro ano que a pessoa atingiu a maioridade, então fez 18 anos, tinha a opção de, nesse primeiro ano, dos 18 anos de idade aí, a pessoa fazer a mudança de nome sem justificativa. Eu completei 18 anos, não gosto de me chamar Carolina, eu podia pedir para me chamar Fabiana. Mas isso era só no primeiro ano, como se a partir da capacidade da maioridade civil a pessoa pudesse então fazer essa escolha. Depois disso, qualquer modificação de prenome tinha que ser justificada. Então, só era possível mudar o prenome se a pessoa demonstrasse, e precisava de prova para isso, né? Demonstrasse que aquele era um nome que trazia vergonha, que era um nome vexatório, que trazia problemas. E não era garantido, pediu, falou que é vexatório, podia mudar. Não. Dependia, então, de uma justificativa e, então, de um procedimento que corria perante o judiciário para fazer essa alteração. Eu até fiz um levantamento para já fazer, eu estava escrevendo um artigo já sobre essa mudança, né, do prenome, e aí um caso desses de mudança de nome que chegou ao STJ. Então, olha a situação. A pessoa alegava que aquele nome, ela não era reconhecida naquela sociedade por aquele nome, todo mundo no bairro dela chamava ela de X, mas no papel o nome dela era outro. Ela disse que trazia era um nome problema. Social também. Ela trazia... Não! Era, sei lá, era Joana e no papel era Maria. Eram dois nomes super comuns, isso assim. Acontece. Mas ela disse que, no processo, no que eu li, né, ela dizia que chegava, apresentava o documento e as pessoas achavam que o documento era falso. Eu falei, seu nome não é esse, eu não te conheço assim. E negaram. Ela não pôde mudar. Por quê? Porque a regra é que o nome é imutável. Agora pensa, uma questão dessa chega ao STJ. Com tantos conflitos, realmente, porque não tem conflito de interesse nenhum aqui, né? E com tantos problemas acontecendo na sociedade que realmente precisam de uma decisão imposta, de uma decisão judicial. O STJ, entre muitas aspas, perdendo tempo, julgando se a Joana podia se chamar Maria. Isso aí. Algo de um pouco de disposição privada, né? Se você parar pra pensar. No fundo. E assim, o que a gente percebe dessa Então, o que a lei alterações? fez? O que a lei fez agora? O que a lei passou a prever? Não, assim, na Nesse verdade, caso Carol, do a gente tem prenome. que voltar um pouco. Nossa, a gente já fez um podcast, foi o primeiro, né, sobre esse movimento de judicialização. E isso acontece nessas alterações aqui também. Isso aí. Muitas alterações, é isso que a Carol estava falando. Por exemplo, que chegavam ao STJ já não vão chegar mais. E desafoga o judiciário também. Então, assim, isso aqui também é essa alteração promovida pela Lei 14.382, que eu sempre erro o número, né, Carol? Você já intervém. Obrigada. É uma nítida medida de desjudicialização. De desjudicialização. Sem dúvida. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, você tem a alteração do nome pelos genitores. Vamos lá, a criança nasceu, os genitores podem, no prazo de 15 dias, retornar ao cartório. Isso aí e acontece, alterar. né? Isso é o que acontece. Acontece. O pai vai... geralmente, assim... E não podia alterar, gente. Geralmente, ou em muitos casos, o pai da criança vai ao cartório para declarar o nascimento da criança. Por quê? Porque a mãe... A gente já sabe quem é a mãe porque ela vem no documento que sai da maternidade, a declaração de nascido vivo. Então, tem já um documento oficial com o nome da mãe. O pai precisa comparecer para que ele se reconheça como pai, né? Não há aqui como a gente supor alguém como alguém sendo pai da criança. A mãe a gente já sabe, o pai não sabe. Então, às vezes, ou muitas vezes, o pai vai sozinho ao cartório, portando os documentos da mãe, né? E ele declara e escolhe o nome. Quem já não ouviu uma história dessa? O meu. Gente, o meu filho é Arthur por causa de Zico.
Meu marido foi sozinho no cartório e registrou. E você E queria ele que me nome? ameaçou, eu tenho um filho só. Mas Carol, ele falou, Fabiana, e se a gente tiver um segundo filho? Ele vai se chamar o nome de Júnior. Qual é o nome de Júnior? Leovio Gildo. Pensa, eu ia retornar no cartório em 10 dias pra trocar o nome da criança. Então, Pois assim, é o meu caso. Isso acontece, os pais vão lá. Aí o meu nome ia ser Ana Carolina. Minha mãe falou... Queria Ana Carolina. Queria Ana Carolina. Quando o meu pai voltou com a certidão de nascimento, o Ana tinha sumido, virou só Carolina, ele me registrou Carolina. Então essas situações são isso famosas. dia a dia. Eu falo, eu até no artigo eu fiz um comparativo com aquele livro, um livro da Carla Madeira chamado Véspera. A história toda do livro é um livro de ficção, lógico, é um romance, mas a história toda parte do pai que, com raiva da mãe, da mulher, ele vai e registra os filhos gêmeos de Caim e Abel, pra falar, ó, a mãe era super religiosa e eu vou criar. E aí ele mesmo se arrepende profundamente na história. Ele fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Foi tão de impulso, quero mudar. Não podia. Agora pode. Agora pode. Pode, desde que seja feito dentro desses 15 dias, né? Não, os pais alterando o registro de nascimento do filho, né? Então, até 15 dias pode e eles têm que comparecer conjuntamente. Os dois têm que manifestação com a mudança. Tem que ter manifestação dos dois. Então, essa aqui tá bem tranquila, não tem maiores... Então, é porque o registro tinha acabado de ser feito. Essa mudança, ela tem que ser solicitada dentro dos primeiros 15 dias do registro. Isso aí. Fez o registro 15 dias. Eu fui no 16º dia. Já não é mais esse o procedimento, né? O procedimento, ele tem prazo, como é todo o procedimento que existe, né? Todos os procedimentos têm prazos estabelecidos. Então, esse tem o prazo de 15 dias. Esse, eu acho que é mais tranquilo. Se ambos concordarem, né? Os dois concordam, muda o nome. E faz acabou. O procedimento, e faz a alteração já no registro da criança, que já não tem documento, não tem nada mesmo. Eu tenho CPF só, né? Porque já sai do cartório com CPF. Mas aí a gente passa, então, a alteração mais comentada das mídias, enfim, né? Que a gente tá agora recebendo muitas ligações, WhatsApp, eu posso mudar meu nome e tal. Então, é a alteração de prenome. É aquela situação do julgado do STJ. A pessoa se chamava Joana e queria trocar para Maria. Então, assim, é uma alteração delicada. Ela vem, então, nessa nova lei. E a lei não traz muitas restrições, tá, Carol? E aí que tá o complicador. Porque isso ainda depende de uma regulamentação específica para esse procedimento. Vamos lá. E assim, a norma é auto-aplicável. Vamos começar por aí. Ela depende de uma regulamentação, porque os oficiais de registro não têm, enfim, um suporte normativo para poder saber regulamentar. Detalhes procedimentais que ainda precisarão ser regularizados. Exigir, de que forma fazer a alteração e tal. Então, a alteração, agora, ela não é mais até o prazo decadencial de 1 ano após atingida a maioridade. Então, ela é a qualquer tempo. E é sem justificativa. Sem qualquer justificativa. Eu quero alterar. Essa é a grande já estou mudança. com um pedido lá no cartório, que é uma alteração bem relevante de nome. E tá lá e tem que fazer, não tem jeito. Então, vamos lá. A norma, então, previu alguns requisitos, que é a pessoa ser maior e capaz, porque ela tem que ter discernimento para poder... Pedir a mudança de nome. Poder pedir a mudança de nome. Ela só pode ser feita uma única vez. Então, alterou de Joana para Maria, você depois não pode voltar lá e tentar alterar de novo. Então, é uma única vez. E o oficial de registro é basicamente o que a norma prevê, tá, gente? Ele vai comunicar aos órgãos de identificação, CPF, passaporte, e o oficial de registro pode negar se ele tiver suspeita de fraude, má-fé, entendeu? Então, assim, a lei mudou, quebrou o paradigma da imutabilidade do nome, passando a permitir a mudança do prenome sem justificativa nenhuma. Então, se a Joana quiser se chamar Maria só porque ela gosta mais do nome Maria, ela pode. Ela pode. E ela vai fazer isso diretamente no cartório. Não precisa mais do Poder Judiciário para essa solicitação. E aí, como a gente tá
desprovido de uma regulamentação desse procedimento, as entidades de classe, e inclusive eu fiz isso pelo Sinoreg também, a ARPEN recomendou, né, a ARPEN Nacional, e eu fiz isso pelo Sinoreg também, utilizar o provimento 73, que é o de mudança de gênero, para poder fazer alteração de nome no administrativamente. Usar como analogia. Aplicar analogicamente, a gente consegue fazer isso, né, no direito. Né, na lacuna normativa, a gente aplica analogicamente aí outra norma similar. Então, o que a gente vai fazer? Vai exigir toda a documentação que se exige para mudança de gênero. E o mais importante é o seguinte, dentre os documentos previstos no provimento 73, existem as certidões de distribuidores. Porque, para mim, o mais delicado dessa alteração de nome, Carol, é a questão penal. Isso me preocupou. Porque no penal, enfim, a pessoa ter dívida, ter protesto, tudo está vinculado no CPF dela. Agora, o penal pode não estar vinculado. Porque a pessoa chega, na hora que ela é presa, enfim, que ela sofre uma persecução criminal, ela pode ser identificada criminalmente pelo nome que ela apresenta. E é aí que tá o problema maior pra mim. Uhum. Então, assim, aí o oficial de registro aplica o provimento 73, exige as certidões de distribuidor, e se eu entendo dessa forma, tá, Carol? Se eu assim, acho que a gente, no extrajudicial, tem que agir com a máxima cautela. Claro, com segurança jurídica. Dentro da legalidade, porque pensa. A nossa função é essa, é primar pela segurança jurídica, né? Mas todo cuidado é pouco. E aqui eu acho que a lei, ela foi muito boa nesse sentido de dizer que, mesmo com a mudança do prenome, o nome anterior continuará saindo em todas as certidões subsequentes. Sim. Isso é também uma forma de se evitar a fraude. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma distinção entre o processamento da mudança de gênero, do pedido que se dá em virtude da mudança de gênero, para essa mudança de prenome. Porque lá, se for uma alteração de gênero... Fica sigilosa. Do João, que passa a se chamar Maria, essa informação não sai. Essa não vai passar, essa informação não vai constar nas certidões. Então, quem pegar uma certidão da agora Maria, nunca vai saber que ele se chamou João. Pois é, Mas Carol, na mudança de prenome, não. Porque na mudança de prenome, a Joana, que passa a se chamar Maria, vai carregar o nome Joana para sempre nas certidões dela. Sim, o problema é que se altera o documento de identificação dela. Então, o RG ele vai ser alterado e ele não vai conter essa cadeia anterior. Então, para mim, é esse o complicador. Tem que ter muita cautela nessa alteração de nome. Eu acho que a aplicação do provimento 73, ela é bem, assim... Eu acho que é algo que é bem recomendável, tá, gente? Assim, não, acho que já virou incontroverso isso, né? De aplicar até que o CNJ venha prever norma específica, né? A gente, então, tem mais alguma coisa para falar da alteração de pré-nome? Então, mas a alteração de prenome, então, ela vem nesse movimento de extrajudicialização, permitindo, então, a alteração do prenome, ainda que sem justificativa nenhuma. Então, a pessoa pode fazer esse requerimento direto em cartório, simplificando o procedimento, então. Então, para mim, eu sei que são necessárias as cautelas de sempre, mas é um ponto positivo. Não vejo como negativo, não. Com certeza. Eu vejo como positivo. Tem muita gente que carrega... E assim, né, gente? O nome é um signo O nome é o direito... É o nosso identificador. O direito da personalidade garantido na Constituição e no Código Civil é o direito de identidade. É de como eu me identifico perante a sociedade. Isso. Então, não adianta nada eu obrigar a Joana a se manter registrada como Joana. Se alguém chamar Joana, ela não vai nem responder, porque ela é a Maria. Então, o direito da personalidade é o direito à identificação, ao direito à identidade. E aí, o nome deve retratar isso, como a pessoa, ela deseja ser reconhecida, né? Então, acho que essa é a primeira mudança, eu vejo como positiva. E temos também outras. Vejo. E temos também agora
a questão do sobrenome, porque a gente começa a falar do prenome e todo mundo, mas e o meu sobrenome? Eu posso tirar? Todo mundo quer tirar. Tirar o sobrenome pode? Não. Em regra, não. Não. Em regra, não. A norma é bem clara também com relação a isso, Carol. Ela fala acrescer sobrenomes. A gente pode... A regra, sempre o que surge é isso. Eu posso tirar o meu sobrenome? Eu acho que eu tenho muitos sobrenomes, eu posso tirar? Em regra, os sobrenomes familiares não podem ser retirados. O que você pode tirar? Agora passou a ser sobrenome de possível. ex-cônjuge. E do atual. É possível atual. retirar o sobrenome de cônjuge. Eu casei, tô falando de mim mesma, eu casei, acrescentei o sobrenome Nossa, Carol, do meu seu marido. sobrenome é enorme. Aí Pelo ficou amor de grande. Eu posso tirar o do meu marido? Posso, agora posso. Mas mesmo me mantendo casada? Mesmo me mantendo casada. Porque Sim. antes só era possível retirar o sobrenome No divórcio. no divórcio. É, isso aí. Isso é uma novidade. Agora não. Agora a pessoa pode continuar casada. E eu tive até um exemplo desse, foi até uma seguidora aqui do curso no Instagram, perguntou, ela falou assim, eu me arrependi de ter incluído, eu amo meu marido é maravilhoso, não tenho o que me queixar, mas eu achei que o meu sobrenome ficou muito grande, eu nem me identifico com esse sobrenome. Eu posso tirar? Pode, mesmo continuando casada, amando, tudo certo, mas tirando o sobrenome. Essa é uma mudança também que veio na Lei 14.382. Eu não incluí o sobrenome quando eu casei. E aí eu posso escolher agora incluir. Você pode incluir também. Posso incluir. Você também, isso aí. Isso não era possível também, né? Essa é mais uma mudança. Além, eu posso tirar e você pode incluir, né? A gente pode fazer isso. Aí veio uma pergunta interessante. Então, eu posso voltar ao meu nome de solteira? Não. Eu não acho que a resposta seja voltar ao nome de solteira. Por quê? Antigamente, quem casou já faz muito tempo, podia tirar os sobrenomes do pai. Sim, foi o caso da minha mãe. Minha mãe tirou o sobrenome dela e botou só o de papai. Então, mas ela nunca vai voltar o nome de Nunca, solteira nunca. direto. Bom, aí o que ela pode fazer? Retirar o do cônjuge e ficar sem acrescentar... sobrenome? E acrescentar o do pai. Porque ela Entendi. pode acrescentar os de ascendentes, né? Sim. Mas voltar o nome de solteira, não. Voltar o nome de solteira, É. não. Só se ela fizer 2 procedimentos. Ela vai ter que fazer 2 procedimentos. É, Um para vai ter excluir que o fazer do dois. cônjuge, outro procedimento para incluir. Porque incluir sobrenome pode, gente. Tirar não pode, É. mas botar pode. Porque você pode, inclusive, colocar o sobrenome do seu avô. Eu tenho um sobrenome perdido porque lá isso do é meu importante. bisavô. Posso botar? Pode. Sobrenomes familiares. Ou seja, do avô, da avó. Se você quiser colocar o sobrenome da sua avó. Posso colocar. Porque geralmente a gente carrega sempre a linha paterna, né? A gente sempre, assim, por tradição, porque não é isso já não era obrigatório, mas por tradição coloca-se o último sobrenome da mãe e o último sobrenome do pai, né? Podia colocar todos? Podia, mas normalmente na tradição, não é na lei, mas na tradição, coloca-se o último da mãe e o último do pai. Ou seja, você pode escolher os mais bonitos da sua família e Pode. Mas não pode tirar. Depois que já colocou tirar, isso aí, não pode excluir, mais. não pode. Então, aí você tem essas alterações de sobrenome que também são bem-vindas, que Sim. também iam para o judiciário, Também. né? E aí, nessas alterações de sobrenome, você tem que apresentar certidões e documentos para comprovar ali por exemplo, que seu avô tinha aquele sobrenome. Tem que trazer toda a linha, né? Toda a Se o linha. sobrenome é do seu avô, Toda a você continuidade. comprova que o seu avô tinha o sobrenome, que ele é o pai da sua mãe Isso. e que você é filha da sua mãe. Então, comprova essa linha sucessória. E aí, então assim, é uma documentação simples, né? Uma documentação, assim, de certidões e documentos das pessoas envolvidas ali do sobrenome que você deseja incluir. Isso aí. Uma coisa muito também bacana que veio com essa nova lei é a inclusão do sobrenome na união estável. E a gente vivia discutindo isso nos grupos, Sim. né, Carol? Sim. E aí, pode, eu, nas minhas escrituras de união estável, se a pessoa quisesse, eu colocava lá. Mas assim, a gente coloca, mas não necessariamente isso alterava o registro dela, né? Pois Porque não havia nada na norma prevendo, hoje há. Hoje, basta que você faça aí o registro da união estável, porque a união estável, para ela
ter publicidade, ela é levada ao registro do livro E, né? O livro E que fica lá nos cartórios de primeiro, de sede, né, no caso, ou de primeiro ofício de registro civil, de circunscrição, primeiro ofício. Aí depende do estado. E aí a pessoa leva essa união estável, faz o registro dela, torna ela pública, e esse registro da união estável pode ser levado ao assento de nascimento ou casamento dela para alterar o nome dela colocando o nome do companheiro aí. Isso aí. É a união Então, estável cada vez mais se aproximando do casamento, né? A união estável, agora, ela recebe um tratamento formal, quase, não é igual ao casamento. Não é igual ao casamento, né? Mas ele ganha, mas ela pode ganhar a publicidade. A grande questão é que ela continua sendo facultativa. Eu não sou obrigada a registrar a união estável, mas se faço o registro da união estável no cartório de registro civil, isso traz publicidade e traz outras consequências, né? Traz a possibilidade de você alterar, então assim, alterar no seu registro civil. Então assim, não adianta botar só na escritura de união estável que a companheira vai adquirir o sobrenome do companheiro. É necessário que se faça esse registro. Tá? E aí, você tem também uma outra alteração, que é a do enteado e da enteada, que já tinha previsão. Sim. Né? E hoje você pode, então, pela lei, já está na lei de 6.015, requerer a inclusão do sobrenome do seu padrasto ou madrasta no seu registro. Só não pode. Aí, lembrando, aí essa pergunta também surge. Então eu posso tirar o nome do meu pai biológico só para incluir o sobrenome do padrasto? Não foi isso que a lei fez, autorizou. Incluir, né? Mas não tirar o pai biológico. E aí eu acho que... Não, de alterações de nome, são essas. Agora, casamento teve alteração também. O casamento agora veio com mudanças para acompanhar a agilidade da vida, né? Nossa. Porque hoje em dia as coisas correm mais rapidamente. E ficou rápido, eu vou te falar. Eu tenho uma delegada lá de Cariacica, que ela foi lá, eu atendi ela casou lá no cartório. Juro pra você, Carol, coisa de 2 semanas, ela deu entrada na habilitação, 2 semanas ela estava lá, vestida de noiva. Vem tirar foto comigo. Eu falei, mas como assim você já tá casando? Aí meu substituto falou, Fabiana, tá sendo muito rápido. Então assim, tá muito rápido. Porque antes você dava entrada, em algumas situações o processo tinha que ir pro Ministério Público. Então, vamos lá. Quais são as novidades no processo de casamento? A primeira, o edital de proclamas agora é eletrônico. Já era na prática. Já era publicado online, né? Agora ele tem um portal próprio. Ele tem um portal próprio, mas que não é obrigatório, tá? Publica ali no E-Proclamas quem quiser. Mas a tendência é que todo mundo vá publicar no E-Proclamas, até porque você consegue ter um acesso nacional ali, em um único portal. Que é o portal, o E-Proclamas a plataforma, né? O portal da ARPEM Nacional, do CRC, do Registradores. Do Registradores... .org.br, né? registrocivil.org.br. E aí, gente, esse edital é publicado, no prazo de 5 dias já sai o certificado de habilitação. Isso antes era 15 dias, lembra, cara? Pois é. Então, assim, diminuiu em 1/3. Passou de 15 para 5. E assim, na verdade, o prazo de 15 dias, por que você publica o Proclamas, né? Aquele que eu falo, fale agora ou cale-se para sempre da novela, né? Isso aí. E é pra quê? Para as pessoas apresentarem impugnação. Gente, você já viu alguma impugnação de casamento? Pois é. Eu nunca vi. Só na novela. Só na novela. Não, e na novela, geralmente, é lá na cena da missa, do padre, falando, aí já passou o prazo, alguém, né? Eu amo essa mulher, né? Adoro a novela assim. Que não pede um parecer jurídico da assessoria jurídica da Globo. Mas aí, 5 dias, quem quiser impugnar, impugna. Na prática, gente, eu juro, eu nunca vi na minha vida. Em 4 anos, né? Eu nunca vi. E aí, antes o Ministério Público, ele se manifestava em todas as habilitações de casamento. Alguns já estavam dispensando essa manifestação por recomendação mesmo do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas outros promotores ainda analisavam as habilitações. O meu promotor analisava.
E hoje a lei também dispensou essa passagem pelo Ministério Público. Só vai para o Ministério Público se tiver impugnação ou se tiver nubente incapaz. Menor de 16 a 18 anos, né? Existência de causa suspensiva ou impedimento. Por exemplo, uma causa suspensiva muito comum. O nubente que é divorciado e não fez a partilha de bens. Sim. O nubente que é viúvo não fez a partilha de bens. Maior de 70 anos. Blá, blá, blá. Então, o casamento teve muitas novidades também. Prazo mais curto. E aí sai a habilitação. A habilitação ainda continua com prazo de 90 dias, né, Carol? Tem 90 dias para casar. Para casar, você tem a validade de 90 dias para você casar. E realizou o casamento, foi o que eu te falei. Em 2 semanas, a minha colega delegada lá casou. Em 1 semana. Agora dá. Se você quiser, Se dá. a pessoa... Assim, né? Antes Lógico eram que... mais ou menos 40 dias lá no cartório. Porque... Mas agora em 1 semana a pessoa deu entrada na segunda, publica o edital. Tudo bem, vai publicar na terça, na segunda que vem ela pode casar. Tá rápido demais. E aí, isso. Vamos lá, a gente tem, por último, como é que tá nosso tempo aí? Podemos. Quanto tempo ainda? Não? Vambora. Então eu mato essa menina. Vai, Faustão, pega o microfone. Não, eu acho que agora essas são basicamente as novidades. Declaração de união estável. União estável, gente. A união estável, então, agora pode ser feita por declaração no cartório. E aí também todo aquele procedimento do livro E. E, Carol, uma coisa que eu achei importante é a conversão de união estável em casamento. Que antes a gente só tinha os códigos de normas prevendo como que isso era feito. E na maioria das serventias encaminhavam para o juiz, né, da vara de família para fazer a conversão. O que acabava desestimulando um pouco as conversões de união estável. E aí teve até um período que o CNJ mandava, enfim, ofícios pra gente, pedindo para que a gente estimulasse as conversões de união estável em casamento. Você lembra disso? E aí... Não lembro. Mas foi, tá? Aí a gente fazia, enfim, banner e tal. Mas as pessoas não queriam converter, porque tinha que fazer um processo de habilitação, ir pro juiz. Eu tenho conversão de não estável em casamento, que foi feita lá, e o noivo faleceu. Nossa. Não deu nem tempo de converter, entendeu? De tanto tempo que demorou na vara de família. Então agora não precisa mais. Faz a conversão no cartório. Uma coisa interessante, gente, é que você sabia que você não pode colocar na conversão de união estável em casamento o prazo que começou, a data que começou essa união estável. Para você fazer isso, você tem que ter feito o registro da união estável no livro E, no cartório de sede. Então, basicamente isso, gente. Acho que, em termos de registro civil, essas foram as novidades. Os prazos também, é importante falar também. Esses prazos que o cartório tem para emitir certidões, eles foram alterados pela essa lei. Ela encurtou todos esses prazos, exatamente porque agora o procedimento, a tendência é que ele seja todo eletrônico. Em todas as especialidades. Bom, é isso. Eu acho que essas são as principais mudanças de registro civil promovidas pela Lei 14.382 de 2022. E tem bastante coisa interessante, tem umas novidades legais, acompanhando essa tendência de desjudicialização que a gente sempre fala por aqui. Então, como entusiastas da desjudicialização, nós temos que comemorar, mesmo que a gente tenha algumas dúvidas ainda quanto à aplicação de certos procedimentos. Dúvidas serão resolvidas com o tempo ou com provimentos do CNJ e das corregedorias. É isso aí. Então, é isso. Até a próxima. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para que você seja notificado dos próximos episódios. Te espero no próximo. Obrigada por nos assistir.